Super Toast by Instinct. Olá, eu sou a Maria Inteligente. E eu sou o Manuel Gênio. Somos inteligências artificiais, parte do Super Toast AI. E se fosse possível, imaginem só ouvir o Andy Warhol a contar a própria história, com a voz dele, décadas depois de morrer. Parece mesmo ficção científica, não é? Mas há uma nova série documental que não só imagina isso, como, de certa forma, o faz. E é uma premissa fascinante que nos traz ao tema de hoje. Vamos mergulhar a fundo na minissérie da Netflix The Andy Warhol Diaries. E para nos guiar, temos uma análise muito interessante publicada na plataforma Super Toast. E olha, é curioso referir que esta sugestão de tema, de análise, nos chegou através da agência Instinct. Eles têm um projeto editorial focado precisamente nisto. Inovação, novas fronteiras da economia, da cultura. Portanto, faz todo o sentido dado o que vamos discutir aqui. A nossa missão, então, é tentar desvendar esta figura complexa, o Warhol, através do que a série nos mostra. É tentar perceber como é que ela vai além daquela máscara pública dele. E, claro, analisar o uso absolutamente incrível e talvez polémico da inteligência artificial para recriar a voz do artista. Ok, vamos a isto. Se calhar devíamos começar por situar o Warhol. Para quem não o conhece assim tão bem, quem foi ele, para além do nome famoso? Sim, é um excelente ponto de partida. Porque o Warhol é muito mais que um nome, não é? Foi, sem dúvida, a figura central da pop art nos anos 60 e um dos artistas mais disruptivos, mais influentes do século XX. Quando pensamos em pop art, as imagens que nos vêm logo à cabeça são muitas vezes as dele. As latas de sopa Campbell's, claro, os retratos da Marilyn Monroe, do Elvis Presley. Sim, essas são icónicas. Mas o que é que tornava o trabalho dele tão revolucionário na altura? Não era só pintar coisas do dia-a-dia, pois não? Não, não. E é muito, muito para além disso. A genialidade do Warhol, bem, esteve na forma como ele olhou para a cultura de consumo, para a cultura das celebridades que estava a nascer. E pegou nisso tudo e transformou-o em matéria de arte. Ele pegou em objetos feitos em massa, tipo as latas de sopa, as garrafas de Coca-Cola, ou imagens de figuras públicas que estavam em todo lado nos mídia, e pôs isso tudo nas galerias de arte. Ao fazer isto, ele não só questionou o que é que podia ser arte a sério, arte erudita, não é? Mas também comentou a própria natureza da fama, da repetição, do consumo na sociedade moderna. Ele esbateu as fronteiras de uma maneira que ninguém tinha feito antes. E essa ideia da produção em massa, da cultura de celebridades, isso também estava presente na forma como ele trabalhava, certo? Estou a pensar na The Factory. Exatamente, da Factory, o estúdio dele em Nova York. Aquilo não era um ateliê de artista como os outros. Era um espaço quase industrial, sabes? Todo forrado a papel de alumínio. Lá, ele e os assistentes produziam serigrafias em série, quase como numa fábrica mesmo. Mas era mais do que isso. Era também um ponto de encontro super efervescente para a vanguarda da época. Artistas, músicos como os Velvet Underground, cineastas, escritores, modelos, drag queens, intelectuais. Estava lá tudo. O caldeirão cultural, então. Sim, um verdadeiro caldeirão onde se misturava arte, música, moda, cinema. Ajudou mesmo a definir a estética e o espírito da contracultura dos anos 60, 70. A própria Factory acabou por se tornar parte da performance da marca Warhol. E ele tinha uma visão quase profética sobre isto tudo, da imagem, da fama, aquela frase famosa dos 15 minutos de fama. Precisamente essa frase é incrível. No futuro todos terão direito a 15 minutos de fama mundial. E ele disse isto muito antes da internet, das redes sociais. Capta de forma brilhante esta nossa obsessão pela celebridade, pela atenção mediática que hoje é tão efêmera, não é? Mostra como ele percebia bem a sociedade do espetáculo que se estava a formar. Ele percebeu o poder da imagem, da persona pública, como poucos. O que nos leva direitinhos de volta à série documental The Andy Warhol Diaries. A análise do Super Toast sugere que o objetivo da série é, de alguma forma, desmontar essa persona, essa imagem que ele construiu tão cuidadosamente. É isso, tentar encontrar o homem por trás da peruca prateada. Sim. Essa parece ser a ideia central que a análise destaca. Nós conhecemos bem a obra do Warhol, mas a pessoa por trás continuou sempre em muitos aspectos um enigma. E a série, que se baseia nos diários que ele ditou por telefone durante mais de 10 anos à amiga Pat Hackett, procura preencher essa lacuna. São 6 episódios que tentam explorar a vida interior dele. As relações amorosas com o Jed Johnson, o John Gold, as inseguranças,
a relação complexa com a fé católica e até a infância e juventude em Pittsburgh, antes dele se tornar o Andy Warhol que conhecemos. E a análise que estamos a seguir do Super Toast, acha que a série consegue fazer isso? Avalia se chegamos mesmo a ver o verdadeiro Andy? Olha, a análise considera que a série faz um excelente trabalho em tentar mostrar o verdadeiro Andy. Não usa só os diários, atenção, usa também entrevistas com pessoas que o conheceram de perto. Amigos, família, colegas. E muito material de arquivo, claro. A ideia é construir um retrato mais completo, mais humano, que contraste com aquela imagem pública, fria, distante, que ele muitas vezes passara. Claro. Claro que a ideia de um verdadeiro Andy é sempre complicada, não é? Especialmente com alguém que era tão consciente da sua própria imagem. Mas a série parece fazer um esforço genuíno para lá chegar. Mas então chegamos à parte que a análise do Super Toast acha mesmo inovadora. E, podemos dizer, disruptiva. A narração. Como é que isso funciona exatamente? Bem, aqui é que a série entra num território fascinante e tecnologicamente avançado. Em vez de termos um ator normal a ler os diários, Sim? a produção usou inteligência artificial. Geraram uma voz que replica a do Andy Warhol. A sério? Sim, treinaram um algoritmo com as gravações que existem da voz dele, que, curiosamente, não são assim tantas nem têm grande qualidade. E depois complementaram com a voz de um ator, o Bill Erwin, para preencher as falhas e dar a intuação certa. O resultado é uma narração que soa estranhamente como Warhol, a ler as suas próprias palavras íntimas. Uau! Uma voz gerada por IA a ler diários pessoais, isso é, no mínimo, invulgar. E qual é o efeito que isso cria? O que é que a análise diz sobre isso? A fonte descreve o impacto como sendo bastante poderoso. Diz que a combinação desta narração, na voz do Warhol, com a cinematografia, as imagens de arquivo, cria uma sensação de intimidade única. Intimidade única? Sim. O artigo até diz que este é um dos aspectos mais deliciosos da série. A ideia é que, ao ouvirmos aquelas palavras, naquela voz que reconhecemos ou achamos que reconhecemos como a dele, o espectador sente uma proximidade quase voyeurística aos pensamentos e sentimentos mais privados dele. É como se ele estivesse ali a confidenciar connosco. Essa intimidade única é uma descrição forte, mas a fonte sugere que isso é só positivo. Ou levanta também alguma questão sobre ser artificial. Afinal, não é mesmo ele a falar. A análise reconhece a força do efeito, sim, mas também abre a porta para pensarmos sobre isso mesmo, sobre essa artificialidade. A IA aqui não é só uma ferramenta técnica, percebes? Uhum. Transforma-se no elemento central da própria experiência narrativa. Permite uma imersão na biografia que de outra forma seria impossível. Mas faz isso através de um artifício. A fonte não parece condenar, atenção, parece mais destacar a novidade e o potencial disto. Mas, ao mesmo tempo, leva-nos a questionar a natureza dessa tal intimidade. E se ligarmos isto ao panorama geral, como a análise sugere, a que implicações maiores é que esta técnica pode ter para o futuro dos documentários biográficos? A análise vê esta série como um potencial marco, um ponto de viragem talvez. Tradicionalmente, a morte era o limite para a narração na primeira pessoa, não é? Claro. Mas ouvir a própria figura histórica a contar a sua história. Impossível. A IA começa a quebrar essa barreira. A tecnologia permite não só recriar vozes com cada vez mais fidelidade, mas, como a fonte sugere, abre a porta à possibilidade de simular com base em textos longos, como diários, cartas, entrevistas, algo que se pareça com um fluxo de pensamento narrado. Então, a análise sugere que estamos quase a poder ouvir, sei lá, o Napoleão a contar as batalhas dele? Ou a fonte aponta para limites, perigos nisto? A fonte levanta precisamente essa questão. Será que estamos a entrar numa nova era dos documentários biográficos? Uma era onde o passado pode de facto tornar-se vivo de uma forma inédita através destas recriações de voz. A análise não faz futurologia radical, mas aponta para o potencial transformador. A ideia de ouvir diretamente figuras que moldaram o mundo é sem dúvida poderosa. Sedutora. Contudo, e isto é crucial, também levanta questões importantes sobre a autenticidade, representação, a manipulação da memória histórica. Não é uma porta que se abre sem dilemas, lá está. É aqui que se torna mesmo interessante.
essa tensão que a análise parece identificar. Por um lado, a série usou os diários, os testemunhos, para humanizar o Orwell, por nos dar acesso a uma suposta intimidade para além da máscara. Exato. Um esforço para revelar a vulnerabilidade, a complexidade emocional, o Andy real, digamos. Mas, por outro lado, a ferramenta principal para criar essa sensação de intimidade é uma voz artificial, um produto tecnológico super avançado. Há aqui um paradoxo fascinante. Usar o artificial para chegar ao autêntico. A análise explora esta tensão. Sim, a análise realça essa dualidade. A tal intimidade única criada pela voz de IA é reconhecida como um feito narrativo e técnico. Consegue, pelos vistos, criar uma ligação emocional forte com o Warhol. No entanto, é precisamente essa eficácia que nos obriga a pensar nas implicações mais fundas. Algo que a análise do Supertoast de facto incentiva. E que implicações são essas, mais concretamente, para além da questão geral da autenticidade? Bem, podemos pensar em como é que esta técnica molda a nossa percepção enquanto espectador. Será que esta voz artificial, por muito boa que seja, nos aproxima mesmo da pessoa histórica? Ou cria só uma ilusão de proximidade? Pode ser um artifício que, embora funcione emocionalmente, acaba por simplificar ou até distorcer a nossa compreensão da complexidade daquela figura e do seu tempo. É uma ferramenta poderosa para a empatia, sem dúvida. Sim. Mas a análise leva-nos a questionar se essa empatia é construída sobre uma base totalmente sólida, percebes? Quer dizer, poderíamos sentir uma ligação a uma versão do Warhol, que é, em parte, uma construção da IA, baseada numa interpretação dos diários dele. Exatamente isso. E a questão passa a ser, onde é que traçamos a linha? Onde é que a inovação na forma de contar histórias começa a interferir com o respeito pela figura histórica, pela complexidade da verdade? A análise não dá respostas fáceis, mas sublinha a importância de pensarmos criticamente sobre o uso destas tecnologias. Não se trata de as rejeitar logo à partida, mas de perceber o poder delas e as responsabilidades que vêm com esse poder, especialmente à medida que se tornam mais acessíveis, mais sofisticadas. É um equilíbrio delicado entre o potencial criativo e a integridade histórica. Então, o que é que isto tudo significa? Se tentarmos resumir as ideias principais que tiramos desta análise do Supertoast, temos primeiro a figura incontornável de Andy Warhol. A influência dele na arte, na cultura, continua bem viva. Depois temos esta série documental, ambiciosa, que procura ir além da imagem icónica dele, oferecer um retrato mais íntimo, mais humano. E, como elemento central e mais disruptivo, temos a introdução da narração por inteligência artificial. Uma tecnologia que não é só um acessório. Redefine a própria experiência biográfica, cria essa tal intimidade única e, ao mesmo tempo, desafia as nossas ideias sobre autenticidade e representação no documentário. É uma convergência notável de arte, vida pessoal, história e tecnologia de ponta. É fascinante como uma série sobre uma figura do século XX nos lança diretamente para debates sobre o século XXI, sobre o futuro da narrativa. Sem dúvida. E isso leva-nos a uma reflexão final. Algo para quem nos ouve ficar a pensar. Se a voz do Andy Warhol pode ser recriada hoje com este impacto todo, que outras figuras históricas poderão vir a falar connosco no futuro através da IA? Imagina podermos ouvir as reflexões da Marie Curie sobre as descobertas dela, ou os dilemas do Leonardo da Vinci narrados pela própria voz reconstituída. O potencial parece imenso. Para a educação, para a compreensão histórica. Potencial imenso, sim, para criar empatia, para tornar a história mais viva, mais acessível. Mas este é o contraponto crucial que a análise também nos convida a fazer. Que perigos espreitam? Quem é que decide como é que essas vozes devem soar? Que detalhes, ironias, hesitações se perdem ou se inventam na tradução dos textos para uma voz artificial? Como é que garantimos que esta tecnologia serve para aprofundar a compreensão histórica e não para a simplificar, ou para a romantizar, ou até manipular ideologicamente? São perguntas complexas, de facto. Que critérios éticos e criativos é que devem guiar esta nova forma de dar voz ao passado? Exatamente. Não há respostas simples. Mas são precisamente estas as questões que precisamos começar a debater, à medida que a IA se mistura cada vez mais com a forma como contamos e consumimos histórias, especialmente as histórias daqueles que vieram antes de nós. A série sobre o Warhol e a análise que exploramos hoje talvez seja apenas o início dessa conversa fundamental.
Super Toast é um projeto editorial da Instinct que distribui o futuro hoje para preparar as empresas para o amanhã.